Oi, amigos. Um irmão muito sincero fez um comentário aqui na minha página no Facebook, dizendo o seguinte: no culto onde a igreja está toda reunida, ele diz assim que não é certo a mulher ensinar em público. Ele diz assim: a Bíblia é clara quanto a essa questão. E os teólogos, líderes e pastores sabem disso. Porém, diante desse feminismo equivocado e doentio, que adentrou para dentro das igrejas, se omitem em pregar a verdade. E ele ainda argumenta que a qualquer mulher que ambiciona o púlpito está em rebeldia contra a palavra de Deus. Eu quero dizer, olha, mesmo que este irmão seja muito sincero, o irmão está equivocado. Por quê? Há um princípio, meu irmão, hermenêutico de interpretação do texto muito importante para seguirmos. Devemos analisar o todo das Escrituras antes de chegarmos à conclusão de um assunto. Este é um princípio protestante, o princípio tota scriptura, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus e, obviamente, eu preciso usar toda ela para entender um tema. Por exemplo, se você basear a sua interpretação apenas em 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, 11 e 12, realmente você vai chegar à conclusão de que a mulher não deveria participar no culto público. Agora, se você analisar o contexto dessas epístolas e a sociedade da época, e se você perceber outros trechos bíblicos onde esta orientação não é dada, você vai entender o assunto de forma mais ampla. Por exemplo, Paulo, tanto na sua carta a Timóteo quanto aos Coríntios, ele estava indo contra, primeiramente, um procedimento de algumas mulheres que não estavam sendo reverentes para aprender dos seus professores e mestres. Muitas estavam sendo influenciadas por falsos profetas e estavam interrompendo os cultos públicos para espalhar suas heresias. E um outro aspecto importante, na sociedade grega, uma mulher falar em público era falta de decoro, era uma vergonha. Então criaria uma barreira entre as pessoas e o evangelho. Agora, se você for a outros trechos bíblicos, por exemplo, onde não tem este problema da sociedade grega e de as mulheres estarem interrompendo o culto público, você vai perceber que aquilo que Paulo orientou era um costume de ordem cultural e não era um princípio em si. O princípio é o decoro, o princípio é o respeito pelos que estão ensinando. Mas Paulo não tem o propósito de dizer que a mulher não pode participar no culto público em todas as épocas e lugares. Por exemplo, Atos 21, 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. É óbvio que elas profetizavam no culto público. Elas não profetizavam em silêncio ou profetizavam escondidas. Elas tinham a sua participação no ministério. Outro detalhe importantíssimo, se você ler agora um texto no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 4, verso 4, olha o que diz aqui: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Veja, no Novo Testamento mulheres eram profetisas, no Antigo Testamento Débora, além de profetisa, era juíza. Então você tem que entender isso, querido irmão. Entenda a questão no seu contexto amplo. A Bíblia não é contra a mulher participar nos cultos públicos, a menos que ela esteja num contexto cultural em que, ao ela falar em público, isso crie barreiras para o evangelho, impedindo que outras pessoas aceitem o evangelho. Fora disso, como vemos em outros lugares da Bíblia, não há problema algum em a mulher ser usada pelo Espírito Santo para pregar um sermão, tá bom? Avalie com carinho a sua opinião, se você pensa de forma contrária. Estude a Bíblia como um todo para que você possa chegar às conclusões corretas. E você, mulher,
Continue firme e empenhada, Cristo conta muito com você. Você tem uma força impressionante do Espírito Santo para influenciar muitas pessoas para o bem e para conhecer a salvação por meio de Cristo, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.